Fala pessoal, Ednei por aqui. Seguinte, o vídeo que você vai ver agora é o corte de uma live. Então, o link completo da live vai estar aqui embaixo na descrição. Mas olha só, não é por ser um corte da live que não tem, qualidade. Conteúdo sempre de qualidade para você, tá bom? Se inscreve no canal, no caso, deixa o seu like no vídeo e bora pro corte da live. Que token eu vou falar agora, pessoal? Vai lá. Que token vocês querem que eu faça análise gráfica? Aí tem o Felipe comentando Dogecoin. Por favor, Dogecoin, por favor. Tá comprando Dogecoin, né? Comprou lá em cima? Provavelmente comprou lá em cima, né? Eu posso ver Dogecoin sim. Se o pessoal quer que eu faça análise Dogecoin, uma pessoa só não conta. Tem que ter várias pessoas comentando um token assim com alguma relevância e eu posso comprar. Eu posso comprar não, eu posso falar da Dogecoin. Olha o Twitter. Twitter? Como assim, saca? Token Twitter. Eu sei que a Binance se calhar lançou, né? Bom, tem FTM, olha, Pig Finance, né? Pig Finance. Lançou Twitter. Não tem na Binance não, só tem na FXT. Enfim. Tem Cake, ICP, BTT, Cake, Doge, Cake. Acho que tem mais pessoal comentando Cake, né? Então, para fazer uma análise da Cake, pessoal, é isso. Safe Moon, Adra, Cake. Olha, acho que a Cake tá ganhando. Eu vou fazer uma análise aí da Cake. Que eu acho que a Cake é que tá com mais comentário, tá bom, pessoal? Acho que mais o pessoal tá comentando mais a Cake aí. Vamos ver aí a Cake. Vamos fazer uma análise da Cake. Pancake. Eu tenho posição na Cake, vocês já sabem, diretamente até o alvo. Ela foi. Não é de hoje que eu vinha falando dela. Não é de hoje que eu vinha falando de $43 como alvo. Não é de hoje. Mas vamos fazer o seguinte, tá bom? Vamos abrir aqui a Cake. Pancake. Tá aqui, ó. Circulating Supply 164, 900, não sei o que. Aqui tem 86, 128 e aqui está em 129, né? Basicamente uma diferença muito pequena. Essa diferença é muito pequena, né? Basicamente eu já posso dizer que o supply máximo já foi atingido, né? Então o que a gente pode considerar aqui? Ok, se eu tivesse que fazer uma análise da Cake agora, vou fazer aqui já na OKEx, tá bom? O link da OKEx para quem quer criar conta na OKEx, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição, o link tá na descrição. Quem quiser criar conta na OKEx, corretora sem taxa, tá bom? Não tem taxa no depósito, não tem taxa no saque. E taxa de trading, se não me engano, é 0,02. Se não me engano, para cada trade, 0,02. Não é 0,2, não é 2% não, é 0,02, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a Cake. Não tem a Cake? Aí, OKEx. Tem que listar a Cake, pô. Vamos ver aqui. Ok, vamos fazer a análise aqui pelo TradingView. Pelo visto, a OKEx não tem a Cake. As corretoras que tem a Cake são aqui a Binance, a FT, a Forte Exchange, né? A HIT, BTC, Uniswap. Poucas corretoras têm de fato, não são todas não. Vamos lá. Vou ter que fazer a análise da Cake pelo TradingView. E eu tô vendo uma possibilidade de compra em Cake, tá bom? Só de bater o olho aqui eu já vi uma possibilidade de compra. Mas vamos falar já, tá bom? Vocês fiquem de olho. Aí essa análise aqui acho que vai dar bom. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou tirar tudo isso aqui que eu já utilizei para pegar a compra passada, né? Que no caso foi essa posição aqui. Então a gente tem que ficar de olho aqui agora na Cake. Eu estou no gráfico diário e o que eu consigo observar aqui no gráfico diário, por exemplo, é que a minha Fibo ela vai vir dessa mínima para essa máxima e eu vejo que até o momento, cara, deixa eu ver o semanal primeiro. Estou indo pro diário e eu posso cair numa armadilha aqui. Hein? Olha, também é o fundo semanal. Olha só, pessoal. O fundo também é o fundo semanal, tá bom? XGRP, tem muita gente comentando X. Não, é só uma pessoa comentando XGRP. Vamos lá. É o fundo semanal também de Cake. Então eu vou no diário. Essa zona aqui, ó, supply e demanda forte. Esse candle aqui todo gigantesco. Devia ser só o negativo aqui. Poderia marcar só ele, mas só o candle negativo, tá bom? Eu poderia só marcar o candle negativo aqui, porque de fato é a regra, mas essa zona aqui de como é que se diz, pô? De sombra, né? De pavio, não sei como se chama. Ela me incomoda e eu preferia marcar isso tudo. Ou o melhor a fazer seria ir em um time frame menor e marcar algo lá. Vamos lá, o que eu vejo na Cake, por exemplo, agora. Essa é a última Fibonacci invertida que eu tenho. Bate em 61. Deixa eu ver lá no chart. Eu consideraria isso aqui para lá no chart, tá bom? Essa região aqui para lá no chart. Ou seja, eu, Ednei, se eu fosse comprar Cake, essa aqui seria a minha operação, tá bom, pessoal? Essa seria a minha operação. Mas o que eu vou ficar de olho ainda, por exemplo? Deixa eu tentar pegar aqui uma LTA. Será que eu tenho alguma LTA que me ajuda aqui, ó? Eu tenho essa daqui, mas eu teria que contar com um falso rompimento. E eu não sei se isso pode acontecer ou não. Tudo bem também que até o momento eu só tenho uma Fibonacci invertida que bate nessa região. Eu ainda não tive nada mais forte, como por exemplo uma trick. Então eu iria preferir deixar o preço andar mais um bocado, tá bom? Eu vou ter que esperar claramente aqui o que ia acontecer.
Eu vou ter que esperar o mercado andar mais um pouco para ter alguma confirmação melhor. Enquanto isso não acontece, vocês vão acompanhar a cake com essa LTB aqui, ó. Tá vendo essa LTB que está formada aqui? Ela até o momento é a mais recente, ou melhor, já posso até mudar para essa aqui, que o preço fez novo fundo, né? O anterior era esse, o preço tocou numa região aqui e fez novo fundo. Então já tem que tocar duas vezes antes da... Ok, vou ter que mudar para isso aqui de novo, porque eu tenho que tocar em duas regiões antes de chegar na região onde o preço está atualmente. O preço está nesse candle atualmente, então tem que tocar em duas regiões para ter uma LTB válida. Então seria essa LTB aqui que eu comparei o preço até o momento. E eu fico de olho nessa região aqui toda de consolidação, tá bom? Essa região aqui de consolidação é uma região forte para reverter o preço de novo lá para cima, tá bom? Então essa região seria a região onde eu ficaria de olho para que nessa queda daqui, quem sabe a gente conseguir pegar uma operação de compra. Eu estou tentando ver aqui se a gente tem alguma região com liquidez. A liquidez estava aqui, ó. A liquidez estava claramente aqui e já foi também. Já foi, o preço tirou. Então a gente pode esperar mais uma correçãozinha de leve, tentar acompanhar mais o preço. Provavelmente vai seguir outras LTBs no caminho. E é o mesmo cenário, né? A gente vai ter que esperar sempre o cenário do ombro, cabeça a ombro, né? Invertido, basicamente esse tipo de padrão, onde uma LTB passa por aqui, o preço quebra LTB, o ombro, cabeça a ombro invertido aqui, vem fazer o outro ombro e a gente pode começar a pegar a operação aqui com o alvo que a gente tem em mente, perdão, essa parte aqui não é para estar, com o stop abaixo desse 100, né? Pegando a operação em regiões de FIBO com stop abaixo do 100, sempre, tá bom? Então isso aí é o que a gente tem que ficar de olho na cake, tá bom? Qual outro token que vocês querem que eu faça análise agora? Pessoal, pode comentar aí no chat que eu tô de olho, né? O pessoal comentou cake aí, eu acabei de fazer a análise da cake para vocês. A gente vai ter que acompanhar ela com a LTB e ver. Se eu tivesse que pegar direto, eu pegaria nessa região aqui de line chart, stop abaixo do 100. Quem sabe vai ter no longo stop um bocadinho, né? Pô, só que a operação já fica bem menor, Então, se fosse para alongar o stop até essa região aqui para ficar mais seguro, eu teria que trazer minha operação também um pouquinho mais para baixo, quem sabe para esse line chart aqui. Tá vendo esse line chart aqui, ó? Esse aqui. Poderia colocar aqui, tá bom? E continuarei a ter uma operação de 1 para 3. Então, ok, mudando aqui para ter 1 para 3, ter um stop mais seguro nessas regiões aqui, seria essa região onde eu colocaria a minha compra de cake e ficaria de olho basicamente até o momento, nesse momento, para alguma confirmação de Fibonacci invertida e Fibonacci, que é a invertida que a gente tem dessa máxima para essa mínima. Confirma 61, mas eu não estou muito confiante em 61 para operação, porque eu tenho muito mais line chart. Ok, tem um line chart aqui, mas esse aqui me dá mais segurança, na minha opinião, tá bom? Pode ser que pare aqui, nesse line chart mesmo, mas o que eu estou à espera é algum movimento desse tipo e o preço vai para cima, ou mesmo que ele faça uma queda mais brusca e depois volte muito rapidamente para a região de novo. A gente vê isso acontecer várias vezes em vários tokens, tá bom? Vê isso acontecer várias vezes em vários tokens. Vamos lá. XGRP. O canal dos desafios está comentando muito XGRP. Então vamos lá. Vamos tentar ver aqui uma análisezinha da XGRP. O que eu sei, olha só como isso aqui tá lindo, né, pessoal? TLM, RIF, Prometheus, TWT. TWT a gente já sabe onde vai parar no fim das contas, né? Shen, Total. O engraçado é que o Total em si não devolveu tanto. Vocês lembram depois da queda do Bitcoin que a gente viu o Total atingir essa região aqui? O Total foi pro alvo. O Bitcoin não foi, mas o Total foi. Ou seja, muito dinheiro entrou no mercado de criptomoedas, mas não foi pro Bitcoin. Foi para as altcoins, foi para Dogecoin, foi para Safe Moon, foi para essas shitcoins, entendeu? Muito dinheiro mesmo entrou no mercado de criptomoedas. Quem é mentorado vai entender isso. Que a gente, quando estava vendo a queda do Bitcoin brusca, que foi buscar até a região de... Deixa eu pegar aqui a região que o Bitcoin foi visitar naquela hora. O Bitcoin foi buscar uma região aqui de 46 mil dólares. O Total foi junto. O Total também caiu muito. A capitalização total de mercado, tá bom? Para quem não sabe o que é Total, Total é a capitalização total de mercado. Total veio junto com o Bitcoin e foi bater 1 trilhão. Mas, a partir do momento que o dinheiro começou a entrar de novo no mercado de criptomoedas e a rodar, o dinheiro já não foi para o Bitcoin, foi mais para as altcoins. E o Total, ele voltou a subir, veio tocar menos 27, mas o Bitcoin continua lá no fundo. Ou seja, o pessoal que está entrando no mercado de criptomoedas entrou muito dinheiro de um pessoal que é totalmente iniciante, que não entendeu ainda como a coisa funciona de fato aqui, que no fundo tudo depende do Bitcoin, basicamente é isso.
tá comprando shitcoins, tá comprando moedas que não valem a pena comprar, entendeu? Tá comprando essas moedas aí que não tem nem é utility token, entendeu? A moeda é uma bosta, no fim das contas, é isso. E tá fazendo isso, e isso não é bom. Simplesmente não é bom, porque vai fazer com que o preço ele infle, né? Tenha uma valorização forte da capitalização total do mercado, mas a partir do momento que essas altcoins, que essas shitcoins, sei lá, como vocês preferem chamar, começarem a cair, vocês podem esperar que esse pessoal que é sardinha vai começar a tirar dinheiro e a capitalização total do mercado vai vir junto. Mas por agora a gente pode ver que ela respeitou totalmente a análise aqui, depois do zero, ela veio para 7,8, depois 7,8 ela veio buscar menos 27 de FIBO, ou seja, o primeiro alvo foi atingido. O segundo alvo está em 2 trilhões, 2,84 trilhões, mas o Bitcoin ele continuou lá no fundo. E isso aqui é um fenômeno muito chato. Eu não esperava isso no mercado de criptomoedas. Realmente eu esperava que o mercado, ele, quando recuperasse o total, o Bitcoin fosse quem iria carregar o total nas costas, mas não é o que aconteceu. Então a gente pode esperar que a qualquer momento também esse total aqui, ó, venha buscar um novo LTA ou alguma região abaixo. A gente está com muita liquidez nesse momento. Nessas regiões aqui, por exemplo, deixa eu tentar ver 8%. Não tem liquidez lá não. Não tem não. Aqui foi um pullback também para 7,8, alguma região de overblock aqui fez a ordem, fez o preço voltar para cima. Se a gente tivesse liquidez, essa liquidez estaria aqui, ó. Olha só, que lindo! Se a gente tivesse liquidez está aqui. E seria aqui, ó, que o preço poderia vir buscar na queda. E como a gente já viu no Bitcoin também, muita liquidez na queda, né? O pessoal vai deixando o like na live, tá bom? Vai se inscrevendo no canal aí. Então, deixa o like aí na live, certo? E aproveita também e se inscreve no canal, quem não é inscrito, quem é novo por aqui. Outra coisa importante é dizer que eu acabei de criar um grupo para quem quer aprender análise gráfica. Então se você quer aprender a analisar a análise gráfica do token, o link do grupo está aqui embaixo na descrição. É só clicar e fazer parte do grupo. Análise gráfica, se você quiser aprender, o link do grupo está aqui embaixo na descrição. É só clicar e fazer parte, tá bom? Nós vamos ter 4 aulas lá ensinando a fazer análise gráfica para todo mundo que quer aprender, que quiser aprender, né?